Pessoal, nesse vídeo eu quero sair um pouquinho do foco principal do canal, mas é um assunto que conversa muito também com investimentos. É um assunto que ganhou todos os noticiários nos últimos dias, o braço de ferro entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. A não ser que você tenha vivido numa caverna sem internet na última semana, você deve ter visto que Elon Musk fez algumas postagens na rede social dele, o X, o Twitter, o antigo Twitter, criticando de forma bem incisiva a atuação de Alexandre de Moraes, que é ministro do STF e presidente do TSE. E aí algumas pessoas devem até pensar que isso não tem nenhuma influência sobre a Bolsa Brasileira e os seus investimentos, mas não é bem assim. Eu vou te provar ao longo desse vídeo o porquê, beleza? Acompanhe aí. Fala pessoal, hoje então o nosso bate-papo é bem direto ao ponto. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, eu vou fazer um apanhado geral de toda essa confusão e como a história começou lá no sábado, dia 6, e na segunda parte a gente vai avaliar qual consequência de toda essa polêmica para os investimentos internacionais e também a Bolsa de Valores brasileira. Mas antes de tudo isso, de todo esse conteúdo, nada mais justo do que você já chegar deixando o like aí para fortalecer. E se você gostar do vídeo, ao final, considere também se inscrever no canal aqui da Carteira Z. Eu estou sempre subindo outros vídeos interessantes sobre investimentos aqui no canal, beleza? Para quem não viu como tudo isso começou no dia 6, no sábado. Todo mundo foi surpreendido com as publicações de Elon Musk, que é o CEO da Tesla e X, o antigo Twitter, em que ele criticou de forma contundente a postura de Alexandre de Moraes e, inclusive, disse que iria reativar os perfis no X de alguns usuários que tiveram a conta bloqueada pela Justiça brasileira. Sendo mais preciso na explicação, o Elon Musk fez um repost em cima de uma publicação antiga de Alexandre de Moraes, em que Moraes parabenizava o ministro Lewandowski por assumir o Ministério da Justiça. E aí Musk mandou logo na lata para o Moraes: por que você está demandando tanta censura no Brasil? Logo depois o Elon Musk voltou a atacar Moraes quando disse que iria reativar as contas bloqueadas de alguns usuários, descumprindo o que mandava a Justiça do Brasil, ainda que por isso o X seja impedido de funcionar no Brasil e acarrete também em prejuízos de toda a sua receita, prejuízo para a empresa. Ele também disse que o X publicaria tudo o que é exigido por Alexandre de Moraes e como essas solicitações violam a legislação brasileira. Ele disse que o juiz traiu a Constituição e o povo e deveria renunciar ou sofrer impeachment. É importante deixar bem claro que Elon Musk não citou o nome de nenhuma pessoa que teve conta bloqueada pelo STF, mas logo a mídia começou a relembrar os nomes de quem passou por esses bloqueios, e na lista a gente tem o Luciano Hang da Havan, a gente tem o Alan dos Santos, que é ex-deputado, Daniel Silveira e até mesmo o Monark do Flow Podcast. Após essas declarações de Musk, houve uma grande repercussão entre as mais variadas áreas da sociedade, e é óbvio que, como não poderia deixar de ser, a polarização foi instalada. De um lado quem apoiava Elon Musk, do outro lado quem achou que ele estava se metendo onde não foi chamado. Jorge Messias, o ministro da AGU, a Advocacia Geral da União, veio logo a público para dizer que o Brasil precisava aprovar uma regulamentação das redes sociais para impedir que bilionários com domicílio no exterior ataquem o Estado Democrático de Direito. Já o Bruno Dantas, que é presidente do Tribunal de Contas da União, disse que a liberdade de expressão é um direito fundamental que jamais significou licenciosidade para transgredir a lei ou atacar instituições de um país. Bom, apesar de uma repercussão negativa por parte da sociedade, Elon Musk continuou e declarou, abre aspas, esse juiz aplicou penas massivas, ameaçou prender nossos funcionários e cortar os acessos ao X no Brasil. Como resultado, nós provavelmente vamos perder todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas princípios importam mais do que lucros. Isso tudo foi no fim de semana, e na noite de segunda-feira, dia 8, Elon Musk voltou a falar sobre Alexandre de Moraes. Ele fez uma nova publicação na sua conta e perguntou como Alexandre de Moraes se tornou ditador do Brasil, e disse em seguida que ele tem Lula na coleira. Isso sem contar que ele também chamou Alexandre de Moraes de criminoso e, além disso, também acusou o ministro do STF de interferir nas eleições presidenciais entre Lula e Bolsonaro, que aconteceram em 2022. Ele disse o seguinte: como Alexandre tirou Lula da prisão e colocou o dedo na balança para eleger Lula, Lula obviamente
não tomará nenhuma atitude contra ele. Vale lembrar que Alexandre de Moraes se tornou presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em agosto de 2022, 2 meses antes da eleição presidencial acontecer. Então, foi ele quem comandou o TSE durante todo o processo eleitoral de 2022, e isso sempre foi motivo para muita constatação por parte do presidente Bolsonaro e seus aliados. Com toda essa repercussão, o Supremo determinou a abertura de uma investigação contra Elon Musk por organização criminosa, incitação ao crime e obstrução de justiça, além de ser incluído no inquérito das milícias digitais. Mas, gente, beleza, entendi o contexto, mas como isso afeta os investimentos? Tá? Olha, como vocês sabem, Elon Musk é o principal acionista e CEO, tanto do próprio X, que é o antigo Twitter, como também da Tesla, que é uma empresa com capital aberto, e muitas pessoas já começaram a especular se mais uma polêmica envolvendo o nome do bilionário poderia afetar as ações dela. Mas não me parece o caso. Se a gente entrar agora no Google Finance, a gente vai ver que as ações da Tesla estão numa queda violenta de 29% no acumulado de 2024, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mas esse movimento é muito mais pela forte concorrência da montadora chinesa BYD do que por qualquer outra coisa. Na verdade, eu diria que se há alguma consequência negativa em termos de investimentos, com toda essa polêmica envolvendo o Musk e Moraes, não é nem para o X, nem para a Tesla. Quem pode ser prejudicado nessa história toda é o investidor brasileiro. Gostando ou não de Elon Musk, ele é o homem mais rico do mundo, às vezes perde posição para o Jeff Bezos da Amazon ou Bernard Arnault da Louis Vuitton, mas sempre volta a ser primeiro no ranking. Isso significa que qualquer palavra dele tem uma repercussão, com certeza enorme, sobre os mercados, e com o homem mais rico do mundo literalmente falando que o país tem um ditador e que o presidente Lula está sob uma coleira, é óbvio que isso pode afastar investidores estrangeiros da Bolsa Brasileira. Não dá para esperar nada além disso. Não sei se você concorda comigo, coloca aqui embaixo. Imagina que você é por exemplo, um italiano que nunca veio ao Brasil e que não conhece nenhuma empresa brasileira, não faz a menor noção de que o Itaú é um banco lucrativo e não sabe da importância da Vale no mercado de minério de ferro. Nisso, um belo dia você está no X e vê o Elon Musk falando todas essas coisas sobre o Brasil. Qual seria a sua reação como investidor? Você buscaria algum fundo, alguma ação para investir aqui, ou ficaria vários anos sem olhar a Bolsa Brasileira? O que você faria? Eu mesmo provavelmente nem iria querer saber de investir no Brasil depois dessa, né? A nossa vantagem é que, como estamos aqui, a gente conhece as empresas, conhece os fundos, então a gente pode se aproveitar disso, mas nem por isso a gente pode menosprezar o dinheiro do estrangeiro, que é fundamental, sim, para fazer o mercado andar. Desde o começo do ano, muitos investidores estrangeiros têm retirado dinheiro da Bolsa de Valores brasileira e os números até o fim de fevereiro já eram de um saldo líquido negativo de 24 bilhões de reais, com uma tendência de retirada sendo mantida. Segundo a própria B3, os motivos por trás desse saque são, em grande parte, por uma mudança de expectativas em relação à situação econômica, tanto dos Estados Unidos e da China, como também o patamar de juros elevado em países desenvolvidos. Agora, com toda essa polêmica, se fosse para fazer uma previsão, eu diria que toda essa repercussão se torna mais um fator para afastar investidores estrangeiros do Brasil, o que pode travar uma possível alta do Ibovespa. Outro fato curioso de toda essa história e que prova como estamos voltando para um ambiente de euforia desenfreada no mercado é a criação de uma meme coin dessa briga. E não apenas houve uma meme coin criada, como a Elon versus Alex André. Ela subiu 200% nas primeiras 24 horas, alcançando aí o preço de 0,007 dólar. Loucura ou não, né? Mas me diz aí, qual a sua opinião em relação a toda essa confusão? Elon Musk está certo em relação às críticas que fez à atuação do ministro Alexandre de Moraes? Você concorda com ele que a liberdade de expressão está sob risco aqui no Brasil, ou é um exagero ele falar isso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, mas lembre-se de ser respeitoso e trazer argumentos válidos para essa discussão, que eu vou ler aqui um por um. Até o cara de moto ali já está correndo para comentar aqui no vídeo, beleza? Tamo junto, até a próxima, um abraço.